Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos meditar na palavra? Vamos? Vamos meditar na palavra de Deus? Que maravilha, né? Então vamos meditar novamente sobre Jonas. Só que aqui é sobre Jonas e o pé de abóbora. Jonas ficou com dó do pé de abóbora que Deus fez crescer e ao mesmo tempo Deus matou o pé de abóbora, né? E Jonas ficou com muito dó do pé de abóbora. Só que Jonas não teve dó dos 120 mil homens lá em Nínive que Deus queria salvar, que Jesus queria salvar, né? Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler. Aqui em Jonas capítulo 3, está falando que Jonas levanta e vai à grande cidade de Nínive para pregar a palavra de Deus a mandado do Senhor. É aquele Jonas que foi engolido pelo peixe no capítulo 1, né? Então, depois que Deus deu livramento para ele, Deus deu grande livramento dele morrer dentro daquele mar, dentro daquelas águas, Deus permitiu com que ele fosse engolido pelo peixe, aqui no capítulo 1, né? E aí Deus mandou ele a segunda vez ir pregar em Nínive, aqui no capítulo 3. E levantou-se Jonas e foi levar a palavra do Senhor a Nínive. E ali ele começou a pregar que Nínive, aqui no verso 4 do capítulo 3, ele começou a pregar que Nínive, a cidade de Nínive, seria destruída em 40 dias. Então ele começou a pregar para aquele povo ali que aquela cidade seria destruída por Deus em 40 dias se eles não se arrependessem. E o que acontece? Aqui no versículo 6, chegou ao rei de Nínive e se levantou do seu trono e tirou de si suas vestes. Então, essa palavra, esse recado, chegou ao rei de Nínive. E o rei de Nínive, aqui no verso 6, fala que ele se levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, se humilhou, né? E assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem beba água. Então o rei, quando chegou essa palavra lá em Nínive, para esses 120 mil homens, até o rei se humilhou diante da presença de Deus e colocou toda a humanidade ali para jejuar. Esses 120 mil homens, e eu creio que se tinha crianças, adolescentes, aqui está falando que até os animais tiveram que jejuar. Vamos ver o que está falando no verso 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Até os animais teve que jejuar. Clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho. Então nós vemos aí que quando Jonas resolveu obedecer a palavra do Senhor, depois que ele passou pelo ventre da baleia, né? Que ele orou ali no ventre da baleia, que ele sentiu que ele estava dentro do inferno, que aí a baleia vomitou ele na areia, ali do lado de fora do mar, né? Que ele se sentiu aliviado. Aí Deus mandou ele pela segunda vez ir à cidade de Nínive, e ele teve que ir. E ali nós vemos que até o rei da cidade de Nínive se humilhou, colocando todo o povo para orar, para jejuar, para buscar a presença desse Deus
Todo-Poderoso. Então nós vemos aí que aquele povo humilhou. E Jonas, o que Jonas queria? Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Porque aquele povo de Nínive era um povo mau. Era um povo sanguinário. Era um povo que tirava a vida um do outro. Tirava a vida de nações, de pessoas, né? Era um povo feiticeiro. Era prostituição, feitiçaria, derramamento de sangue. Era coisa ruim ali mesmo. Aquele povo tinha o coração mau. Mas só que quando chegou a palavra de Deus ali, que Deus enviou ali Jonas para pregar a palavra, aquele profeta, para pregar a palavra de Deus para aquele povo se humilhou. Aquele povo se converteu, aquele povo jejuou, aquele povo buscou a presença de Deus. Então nós vemos aí o quanto é maravilhoso o homem e a mulher que busca a Deus, que humilha diante da presença do Senhor, né? Quantas pessoas que às vezes nem é um rei, nem é uma rainha, nem tem grande cargo, nem é um presidente, mas não humilha diante de Deus. E nós vemos que esse povo se humilhou diante da presença do Senhor. E o que acontece aqui no verso 4, é o 4 mesmo. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Jonas, em vez de ficar alegre, porque o povo se humilhou diante de Deus, porque Deus estava salvando, libertando aquele povo, Jonas foi triste, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Jonas tinha muita raiva daquele povo. Jonas não desejava a salvação daquele povo. E quantos crentes hoje em dia que diz que é profeta de Deus, diz que é boca de Deus, diz que é pastor, diz que é obreiro, diz que é servo de Deus, que também não tem amor pelo seu próximo. Tem mais amor a um gato, uma galinha, um cachorro do que pelo ser humano. Quantas pessoas são assim, como Jonas, né? Jonas, aqui mais para frente, está falando que ele ficou com dó do pé de abóbora, que Deus fez nascer e crescer, e dentro de um dia e uma noite o pé de abóbora morreu. Deus fez um pé de abóbora crescer, e ali Jonas se sentou revoltado. No capítulo, você pode ler o capítulo 4 todo, é porque não dá tempo aqui no vídeo. O capítulo 4 todo vai falar sobre o pé de abóbora e Jonas. Deus fez o pé de abóbora crescer, Jonas se sentou ali debaixo daquele pé de abóbora para não queimar a cabeça de Jonas, para o sol não queimar a cabeça de Jonas. Deus fez aquele pé de abóbora crescer e Jonas sentou ali debaixo daquele pé de abóbora. Só que logo aquele pé de abóbora veio a morrer, de um dia para o outro ele morreu. E aí Jonas ficou revoltado, ficou angustiado. Jonas queria morrer porque o pé de abóbora morreu. E o que a palavra de Deus fala aqui? Vamos ver se é aqui. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremo por causa da aboboreira. Jonas queria que o povo de Nínive fosse derrotado, destruído, e se alegra por causa de um simples pé de abóbora, né? Olha o que é as pessoas, né? E hoje tem tanta gente assim, né? O verso 7 do capítulo 4. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, subiu da alva, o qual feriu a borboreira, o pé de abóbora, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo:
melhor me é morrer do que viver. Jonas queria morrer apenas por causa de um pé de abóbora que estava cobrindo a cabeça dele. Jonas teve dó da cabeça dele queimar no sol. Ele não queria que a cabecinha dele queimasse no sol. Ele não queria que o pé de abóbora morresse, mas ele queria que o povo de Nínive, aquela multidão de gente, morresse, perecesse, que aquele povo não fosse salvo, que aquele povo fosse derrotado por causa dos pecados. E Deus, como ele amou o mundo de tal maneira, enviando seu Filho para nos salvar, para nos libertar, Deus enviou Jonas ali para pregar para aquele povo, que dentro de 40 dias, se eles não se convertessem, que Deus ia destruir aquele povo. Mas o que acontece? O rei de Nínive, todo o povo se humilhou diante de Deus. Eles preferiram o melhor, que foi humilhar diante do Senhor. E Jonas foi tão mau, tão covarde, que ele queria que aquele povo perecesse. E ficou com dó de um simples pé de abóbora. E hoje quantas pessoas são assim, né? Vamos converter povos. Vamos converter nações. Jesus está às portas. Peça a Deus para tirar a dureza do teu coração. Não seja como Jonas. Se converta ao Senhor. Perdoa aquele homem, aquela mulher. Perdoa o seu próximo. Porque se nós não perdoar o nosso próximo, nós também não podemos ser perdoados. Vamos ler mais um pouquinho? E então, verso 9 do capítulo 4. E então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira, do pé de abóbora? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de que seja morto, ao ponto de morrer. Glória a Deus. Ele falou, Jonas respondeu para Deus: é preciso que eu me enfade, que eu me irrito ao ponto de morrer. Ainda respondeu mal, né? Agora no verso 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. Quer dizer, com certeza ali tinha crianças, jovens, adolescentes, né? Onde tinha ali mais de 20 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você teve dó do pé de abóbora, você teve dó da sua cabeça que estava queimando no sol, mas não tem compaixão de mais de 120 mil homens que iria perecer ali em Nínive, sem direito à salvação. Tá vendo como que é as coisas? E Jonas era um profeta de Deus, era um homem de Deus. E hoje, quantos homens de Deus, quantas mulheres aí, que diz ser homens de Deus, mulheres de Deus, que não têm essa misericórdia. Será que eu que estou pregando a palavra, será que eu tenho misericórdia mesmo? Será que eu tenho amor pelo próximo mesmo? Só Jesus pode responder, porque eu não tenho essa certeza toda. Realmente, nós seres humanos somos frágeis demais e ao mesmo tempo covarde. Então você que tem o teu coração duro, que qualquer coisinha quer fazer guerra num copo d'água, converta. Essa palavra aqui não é só para você. Essa palavra é para mim primeiro, que estou pregando a palavra de Deus. Quando a chibatada,
ou que seja o pão celeste, né? Chega na tua vida, ou chibata chega nas tuas costas, já chegou na minha, ó, há muito tempo, porque é eu que estou pregando aqui. Quer dizer, Deus está me usando para pregar, né? Então, naquele grande dia, Deus vai falar assim, você pregou a minha palavra, e aí? Você não obedeceu ou você obedeceu? Quer dizer, se eu prego a palavra de Deus, eu tenho que ser fiel, eu tenho que obedecer o que a palavra está mandando, né? Está nos ensinando. E essa palavra não é só para mim, mas é para você também. Vamos nos converter cada dia mais na presença desse Deus poderoso que fez os céus e a terra. Desse Deus maravilhoso. Deus deu um grande livramento para Jonas, permitindo com que ele fosse engolido pela baleia e que a baleia vomitasse ele lá fora do mar. Deus livrou ele da morte. Deus livrou o povo do navio, os marinheiros, o povo da morte. Apesar que aquele povo teve que jogar muitas bagagens no rio por causa da desobediência de Jonas. Deus deu grande livramento para Jonas, para aquele povo, e ele não queria que o povo de Nínive recebesse o livramento também, sendo salvo, fosse salvo. Ele só queria a bênção para ele. Quantos crentes que é assim, né? Quantos crentes hoje que só quer a vitória para ele? Então vamos amar o nosso próximo? Vamos buscar de Deus esse amor puro e verdadeiro? Deus abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Deus abençoe.